mais um tutorial do Scratch. Lembra aí que quem não está inscrito ainda no canal, se inscreve lá, dá um like aí no nosso vídeo. Se vocês entrarem lá na página do Udemy também, conheçam lá os nossos cursos, tá? E a gente precisa voltar aqui para o jogo do Felpudo, porque o Felpudo tá muito bravo. Ele precisa resgatar a namorada dele, né? Então, a gente já fez aqui, vamos entrar lá no meu perfil do Scratch. A gente já fez aqui 3 projetinhos, né? Que foi a introdução do jogo, o nosso jogo do aviãozinho, e fizemos também um projetinho inicial lá, né? E agora a gente vai fazer um outro jogo do Felpudo, que ele é até que um pouco parecido com o joguinho anterior que a gente fez, mas ele é o jogo do... eu chamei ele de Felpudo Racing aqui, mas é que o Felpudo agora ele está no veículo dele lá, que é o carro dele. Esse jogo aqui eu tinha até feito um experimento com o microfone, vamos até testar. Então como que é? Eu vou pedir para ele permitir usar o meu microfone, então vamos iniciar de novo. Então quando você clicar, ó, ele vai atirar a peninha. Eu tinha colocado o recurso do microfone porque eu poderia disparar falando, tá vendo? Metralhei todo mundo. Mas a ideia é essa aqui, é ter um joguinho, ó. O Felpudo vai no carrinho dele e vão ver inimigos do ar e da terra. Ok? Deixa eu desligar aqui o microfone, senão eu não vou conseguir mostrar para vocês isso. Então vocês já vão até ver o meu código aqui, né? Então, deixa eu voltar lá. Agora sim, ó. Então esse é o jogo, ó. Quando você clicar, você vai disparar um tiro nessa direção, uma peninha, né? E aí vai ter inimigos que vão vir da terra e do ar. Pode ver que esses do ar, eles têm um movimento de onda, né? Ele tá até muito rápido aqui, meu. Mas esse aqui é o nosso jogo. Então o Felpudo ele vai de novo se vingar lá dos insetos, dos bugs, né? Que vão aparecer no nosso jogo. Foram os caras que raptaram a namoradinha dele. Então esse aqui vai ser o nosso próximo projeto no Scratch. Tá ok? Então lembra que eu deixei lá para vocês alguns recursos. Ó, recursos do Scratch. Esses aqui são todos os gráficos que a gente tem para utilizar nesses projetos, tá ok? Então, primeira parte aqui do nosso novo projeto vai ser criar um novo projeto, né? Então eu vou usar aqui o criar. Então com isso eu vou ter aqui um projetinho zerado. Então vamos iniciar nosso projeto. Eu vou apagar esses assets que eu não preciso. Vou importar uma nova imagem para usar de plano de fundo. Querer essa imagem aqui. Esse plano anterior eu posso apagar. Legal. E eu vou criar alguns atores aqui. Então, vamos clicar para a gente subir uma imagem. Então, eu vou ter a primeira imagem do carrinho do Felpudo. Vou ter um outro ator que vai ser o lesmo voador.
Ele não foi? Às vezes ele não vai mesmo. Então, o lesmo voador. Eu vou querer um frame dessa peninha também aqui. Ela tem uma sequência aqui, mas eu vou pegar um frame só qualquer. E o nosso inimigo que vem por terra. Ok? Legal. Eu vou dar uma cortada até no vídeo para minimizar isso para vocês. Mas eu vou só em cada um desses frames, menos na peninha. E vou carregar aqui as fantasias deles, as sequências de imagens. Vocês viram que pode custar alguns cliques aí. Então eu vou dar um corte no vídeo aqui. Ok, então tenho todos os frames do carrinho. Vamos para o nosso inimigo. Subir os frames dele também. Então, o último frame aqui do inimigo. E por último, quem vai ter animação também, outro inimigo que vem por terra, né? Então esse também vai ter alguns quadros de animação. Então eu vou carregar ele a partir desse ícone aqui, ó. Ok, e o último frame dele aqui. 8. Legal. Tem que importar um por um aqui, porque vocês sabem, se mandar a sequência lá de uma vez, o Scratch troca os frames, uns não vêm, aí precisa acabar indo um por um. Eu prefiro ir na sequência um por um, que dá mais certo. Vamos aqui já criar um script para tocar essa animação pra gente. Então, é aquele negócio, ó. Quando você clicar aqui, esse objeto aqui, lembra que a gente vai ter que fazer ele sumir e depois ele vai ter que ser instanciado automaticamente, né? Esses dois inimigos, né? Então, quando iniciar, eu vou esconder os dois, vou posicionar eles. X pode ser 300 para ele sair da tela. O Y, ó, o inimigo que vem andando, ele vai ter que ser posicionado aqui, ó. Y menos 148, ó. Vamos 133, né? Vamos já usar esse bloco aqui. Menos 135. 135. E o X dele, 300. Ok? Então, ele vai ser escondido, ele vai ser reposicionado fora da tela. E quando ele for criado como instância, né, como clone, ele aparece. E aí ele vai começar a ser empurrado aqui para o lado. Lembra que ele vai ter aqui um sempre, movimento menos 10. Ok? Então ele vai vir andando até aqui. E a partir aqui, quando o tamanho dele tiver mais que 200 e menos que 230, né? Ou menos que 200, não sei, ele começa a ganhar aquela transparência. Isso tudo a gente já fez, então vamos fazer de novo só para a gente treinar, né? Então, se a posição em X for menor que 230, então vamos pegar aqui, ó, movimento, posição em X. Então ele começa a receber um efeito lá de fantasma, né? Então adicione ao efeito fantasma, que é a transparência, pode ser 25. Se a gente iniciar aqui, ó, ele só vai sumir, né? Mas ele não foi ainda instanciado por ninguém. Então, vamos criar um evento na cena para instanciar esse objeto e esse aqui que está voando também. Vamos copiar esses blocos aqui, ó, duplico ele para o lesmo voando, duplico ele para o lesmo voando. A diferença do lesmo voando é que quando ele for reposicionado, né, o Y dele vai variar. Então eu posso usar aqui um número aleatório
por exemplo, entre menos 100 e 100, só para a gente ir testando aqui. A altura tem 180, né? Beleza, menos 100 e 100. E vamos escalonar ele também, ele está muito grande aqui. Na hora que ele... Vamos esconder e eu deixo, ó, mude o tamanho para 70%, ok? Então legal, quando a gente iniciar aqui, ele vai ter sumido também. O felpudo, ele vai ficar nessa posição aqui na cena sempre, ok? E a peninha, por enquanto, vamos só... Quando eu clico em iniciar, ela vai sumir também, vai esconder, ok? Então, por enquanto, é isso que a gente tem aqui na nossa cena. Eu falei que precisava tocar a animação deles, né? Esqueci, fiz tudo menos tocar a animação. Então, vamos usar aqui o Próxima Fantasia, ó. Eu já uso dentro desse loop aqui, ó. Quando mostrar ele, começa a tocar Próxima Fantasia. Nesse e no que está voando, ok? E no felpudo também, né? Quando iniciar a cena, sempre muda a fantasia dele, ok? Então, o carrinho está girando aqui. Para a gente conseguir ver os inimigos, a gente precisa criar um evento para instanciar eles na cena, né? Então, para isso, ó, no palco mesmo, ó, quando eu clicar em iniciar, eu vou ter aqui um evento que sempre vai acontecer. Ele vai esperar... vou fazer assim, ó, depois que você clicar, você espera um segundo depois, a cada 2 segundos, ele vai criar um novo... Vamos fazer aqui, ó, um Lesmo Fly, por exemplo. Então, 1, 2, criou um que já veio, tá errado aqui esse... Então, não é menos 230, é menos 230, né? Menor que menos 230. Faltou o menos ali. Então, legal. Ele já está sendo criado e aqui no final está dando um fadezinho, está apagando, né? Lembra que depois que ele apagar, a gente tem que deletar ele da cena, né? Senão ele fica aqui consumindo processamento ainda, né? Mas vamos fazer só um evento aqui. Eu quero sortear para às vezes ele criar o inimigo no chão e às vezes criar o inimigo no ar, tá? Para sortear, a gente pode criar uma nova variável. Aqui, como eu criei na cena, ela vai ser vista por todos mesmo. Mas a gente pode sorteia inimigo. Vai chamar essa variável, tá? Então, o que a gente vai fazer? Toda vez que você passar por esse loop, a gente vai mudar essa variável para um número aleatório. Esse número pode ser entre 0 e 1, por exemplo. Ou ele vai ser 0, ou ele vai ser 1, tá? E a gente usa aqui um se e um então, tá? Não é só o se, é se e então. Então, o que a gente vai fazer? Se o número for 0, ele cria um, se não, ele cria o outro. Bem simples, né? Então, lesmo walk. E vamos usar aqui um operador, uma comparação. Ó. Se essa variável aqui for igual a 0, walk ou fly. Se não, tá? Como só tem duas possibilidades. E por aqui, ó, por esses números, a gente consegue ir aumentando ou diminuindo as probabilidades, né? Se eu colocar esse número entre 0 e 2, ou seja, em 1/3 só das ocasiões ele vai criar no chão, o resto tudo ele vai criar no ar. Então você aumenta a taxa de variação aí desse sorteio, tá? Então com isso aqui, ó, espera um segundo para ele aquecer ali, aí começa, ó, no chão, no alto,
no chão. Ok? Vamos só diminuir um pouquinho aqui. Quando ele criar no chão, eu vou dar na aparência dele aqui. O tamanho dele eu quero... Pode ser 85, só para ele diminuir um pouquinho. Então, tem o inimigozinho do chão e do alto aqui. Aqui está existindo um erro. Você está vendo que o do balão, ele não está vindo em posições aleatórias, né? Porque eu pus o evento para reposicionar ele no clique do início. Vamos colocar ele na hora que ele, antes dele mostrar, ok? Aí aqui ele vai sortear as posições dele. Ok? Ok? Então a gente pode ver que agora ele está alterando os níveis ali, o que está vindo pelo ar, né? Legal. A única coisa que a gente precisa fazer aqui, pessoal, eles estão dando um fadezinho, mas a gente precisa apagar esses inimigos daqui. Então, é só pôr uma ação aqui, ó. Se a posição for menor, vamos fazer um teste aqui para a gente enxergar, para ver se vai funcionar. Ó, vou duplicar esse laço. Se eu falar assim, ó, se a posição for menor que 2, 3, 5, ele apaga. Eu só comentei aqui, né? Eu apaguei esse bloquinho para a gente ver. Ó, quando ele vier aqui, então, do ar, ó, ele vai ficar aqui, ok? Aí vamos pôr um bloco aqui, ó, se for menor que 2, 3, 5, crie clone não, apague este clone. Ok? Ó, pode ver que agora ele vai sumir. Ok? Então, vamos até pôr um fade mais suave, ó, se for menor que menos 200, então ele adiciona, sei lá, 15 ao efeito e depois apaga, tá? Vamos fazer o mesmo no que está andando. Então, mesma coisa aqui, ó, posso duplicar, se for menor que 200, e aqui menor que menos 2, 3, 5. Esse aqui eu não preciso. Esse aqui a gente apaga, ok? Então, legal. Já tenho vários inimigos. Se quiser testar isso com uma frequência maior, ó, você pode falar para esperar meio segundo só. Então, vai vir vários inimigos de uma vez. Ou então, ok? Só diminuir essa taxa aqui de emissão. Agora, como ele está bem otimizadinho, né, ele já apaga todo mundo que chega no final, ele deleta. Você pode ver que não cai o frame rate, né? Ok? Então, com isso aí a gente tem o nosso game iniciado, né? A nossa cena iniciada com as animações, os objetos no lugar, os inimigos sendo criados aqui o tempo todo, né? As ações para instanciar eles na cena. Então agora a gente precisa atirar aqui em todo mundo para destruir todo mundo aqui. O Felpudo, no seu espírito de vingança, ele quer matar todos esses inimigos. Então é isso que a gente vai fazer a partir do próximo vídeo, ok? E se vocês estiverem gostando dos tutoriais, entrem lá no YouTube, Geek. Então não vamos deixar o Felpudo agoniado aqui, ele quer destruir logo esses inimigos, ele quer acabar com eles. Vamos só voltar aqui, deixar um pouco menos de inimigo na cena, pode ser a cada 1 segundo mesmo. Cada 2, vai. E a partir de agora, então, a gente vai fazer o tiro e as outras coisas do game, como a pontuação, o fim de jogo e as outras interações ali. Ok? Então, bom pessoal, então vamos continuar aí o nosso game da aventura do Felpudo em busca da namorada dele que foi raptada.
A gente está aqui nesse segundo nível do jogo, que é um jogo de carrinho, né, que a gente vai desviar, não desviar, a gente vai ter que eliminar esses inimigos aqui antes deles chegarem no fim da tela ou antes deles encostarem no felpudo aqui, né? Esse jogo ele é até um pouco parecido com o jogo anterior, exceto que eu vou implementar umas coisas um pouco diferentes, né? A gente já está sorteando o inimigo que está vindo, né? Eu vou agora, nesse vídeo, trabalhar uma coisa bem legal aqui. Eu quero criar um movimento para esse inimigo que vem voando, um movimento de onda, tá? Como ele vem no balãozinho aqui, eu quero que ele suba e desça. Primeiro que ele vai ter que vir mais devagar, né? Então, ele vai mover menos 6 a partir de agora, né? E aí o que eu quero fazer aqui é criar um movimento de uma senoide, tá ok? Uma senoide é uma onda que ela sobe e desce. Ele é um número que ele vai até 1, depois volta e vai até menos 1. Então ele fica variando, de acordo com o número que você multiplica ele sobe e desce, tá ok? Então a senoide a gente pode usar para fazer esse tipo de movimento, ou em onda, ou até movimentos circulares aí, tá? Por isso eu aconselho vocês a prestar atenção nas aulas de matemática. Muitas vezes a gente não vê muita utilidade para matemática, né? Ah, por que eu aprendi essa fórmula, isso aqui, essa função? Lá para frente, quando você for um grande desenvolvedor de game, você vai perceber que os games eles são pura matemática, tá? Então vamos aplicar um pouquinho aqui de matemática, e se você está na escola ainda, aproveite suas aulas aí de matemática, porque para pelo menos fazer games serve muito, tá ok? Então nesse caso aqui, a única coisa que eu preciso fazer é alterar o movimento em X desse personagem aqui, tá ok? Então a gente vai estar reposicionando o X dele para ele ir para cima e para baixo, para cima e para baixo, ok? Para fazer isso aqui, ó, nesse evento de update a gente sempre fala para mover menos 6 para a direita, menos 6 para a direita, né? O que a gente vai fazer aqui também, a gente vai mudar o Y dele, ok? E aqui nesse valor do Y a gente vai aproveitar o valor do X dele. Só que a gente vai aproveitar o valor do seno do X. Então, para usar o seno, eu venho aqui na operadores, né? Então, Y para... Aqui eu vou ter várias operações matemáticas, várias funções matemáticas. Uma delas é o seno. E eu quero aproveitar o seno do X do personagem. Então, olha o efeito que a gente vai ter aqui. Vou colocar até para ele criar um pouquinho mais de inimigos para a gente ser mais breve nesse teste, tá? Bom, eu acho que a gente zoou completamente a posição dele aqui, né? Ele parou de ser criado, vamos ver o que a gente fez aqui. Bom, então ele está criando uns aqui em posições aleatórias, né? Vamos aos poucos aqui. O seno, pessoal, quanto mais você aumenta esse número, se a gente fizer ele exibir aqui o número, por exemplo, a gente vai perceber que esse número do seno ele vai sair de 0, vai subir e vai descer. Ele vai ficar subindo e descendo. Então o seno de 0 é 0, de 1 ele vai um pouquinho para cima, um pouquinho para cima, um pouquinho para cima. E não é que nem um número, uma multiplicação comum, que ela sempre vai crescer. Ela vai chegar lá em cima e vai descer. Vai fazer o movimento de uma onda. Tá? Vamos colocar aqui esse bloco do Y.
Então aqui o y dele está sempre em 10, não é isso que eu quero. Eu quero que o y dele seja o seno de 10, onde ele foi parar. Eu quero que o y seja o seno da posição em x. Você está vendo que ele está dando um pulinho aqui agora? Está percebendo? Ele está subindo e descendo bem rapidinho. Vamos aumentar esse valor aqui de x com um multiplicador aqui, com um vezes aqui, que é o asterisco, né? E vamos multiplicar esse número por 2. Opa! Vamos aumentar a probabilidade aqui para ele vir mais voando. Ó, 1 em cada 5. Só que vai vir por terra. Vou fazer a maioria voando. Ó, agora a gente consegue ver ali que a amplitude ali está aumentando. Vamos multiplicar por 2, não, por 3. Por 5. Dois só. Isso aqui na verdade não é amplitude, é a frequência, é o tanto de vezes que ele está subindo e descendo a velocidade, tá? O que a gente pode fazer aqui também é multiplicar esse número novamente. Vou pegar o bloco inteiro do seno aqui e multiplicar ele. Y. Opa, errei de novo. E aí aqui a gente multiplica para variar o tamanho do sobe e desce dele, ó. Olha lá. Ok? Se eu quiser aumentar a frequência, ó, é esse parâmetro. E eu tenho que usar, eu uso posição em x, mas poderia ser qualquer contador, né? Como a posição em x dele já está mudando, a gente converte ela com essa função matemática e transforma na posição em y dele. Ok? Então, aqui a gente tem a amplitude e aqui a velocidade do movimento, né? Então, vezes 1,5. Aqui tá legal. Ok? E pode perceber que estão todos vindo na mesma linha, né? Se eu quiser um aqui, o outro aqui em cima, o outro aqui embaixo, aí a gente usa um valor aleatório, tá? Para isso a gente vai precisar guardar uma variável nova aqui, vai se chamar py inicial lesmo fly. Ele vai servir só para esse ator, ok? Esse número aqui, então, inicialmente, ó, eu posso deixar ele aleatório, ok? E aqui o y, a gente pode, esse número inteiro, somar ele ainda. Ó, eu ponho aqui um operador de mais. Então eu vou ter o resultado disso aqui, mais o py inicial. Ok? Então ó, vem uns aqui para baixo. Uns mais para cima, tá vendo? Ó? Então ele vai deixando aleatório ali a posição da criação deles. Legal? Então, essas funções matemáticas aqui, é legal a gente usar aqui um print, né? um monitoramento aqui das variáveis para entender
o valor que essas funções retornam, tá? E é claro, quanto mais você entender desses operadores aqui matemáticos, mais fácil vai ficar aí para a gente criar os nossos jogos, porque a gente vai entender alguns macetes legais aí, como esse aqui, ok? Então, a gente nessa aula ficou aí pela movimentação desses personagens aqui. Essa aqui vai ser meio que a principal diferença aí entre essa fase e a anterior, né? A gente tem uma movimentação, inimigos diferentes, ok? E a partir de agora, então, o nosso felpudo que está irado já, ele quer matar esses caras, ele quer acabar com eles, precisa começar a atirar a nossa peninha ninja aqui para destruir esses inimigos. Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai fazer isso aí. Continuando aqui, vamos fazer aí o nosso felpudo atirar as peninhas, tá? Então, para a gente fazer o felpudo atirar aqui, eu vou ter que criar uma ação no palco, tá? Vamos colocar, quando a tecla de espaço for pressionada, a gente vai ter que criar uma nova peça, que vai ser a peninha, ok? Essa peninha ela vai ser criada, quando ela for criada, lembra que ela está se escondendo, né? Quando a gente clica em iniciar. Quando ela for criada como clone, ela tem que aparecer, mostre, e ela tem que ser animada em alguma direção, tá? Depois que ela for mostrada, vamos só, ó, ok? Ela tem que ser também reposicionada, né? Vamos iniciar ela aqui. Se eu deixar ela nessa posição aqui, vamos ver se ele guarda a posição dela aqui. Menos 99, menos 6. Não, não é. Então, na hora que ela for mostrada, ela tem que ir para a posição do carrinho, tá? Vamos só pegar essa posição, ó, menos 176, menos 123. Então, menos 175, menos 125, tá? Então, quando ela for mostrada, ela aparece aqui atrás, ok? Eu quero que ela seja empurrada para frente, então eu uso um controle, ó, sempre mova 10 passos, ok? Lembra que a gente pode ter aquela verificação para quando ela chegar aqui no final ela sumir, então uso aqui um if, se a posição em X dela for maior do que 200, ela começa a sumir. Ela usa lá o fade, ó, aparência, efeito de fantasma, ok? E aqui a gente preenche com a posição em X. Ok? Então com isso a peninha já está fazendo um fade ali. Só que eu quero disparar essa peninha na direção do meu mouse, da onde o mouse estiver, porque aí eu mato os inimigos que estão vindo de cima, ok? Para a gente fazer isso, na hora que ela for criada, você tem que usar aqui, ó, aponte para o ponteiro do mouse. Ok? Porque assim, essa função aqui, o mova 10 passos, ele fala para o objeto ir 10 em X para frente, ok? Só que a partir do momento que você girou ele para cima, o X dele fica apontando para cima, ok? É o vetor, essa direção do próprio objeto, tá ok? Então, por isso que só de você virar ele, o mova vai funcionar da mesma forma, tá ok? E aqui também, ó, pode ver que ficou aqui em cima, né? Então, eu já vou ver que a minha função aqui, se a posição maior que X, dá um efeito fantasma, não funcionou muito bem. Eu poderia, talvez, duplicar isso aqui e trocar
pela posição em Y, talvez. Se a posição em Y for maior que 200, também, então vamos ver. Não, porque aqui não chega em 200, né? Chega em 180. Então, se for maior que 150, ok? Então ele dá um fade. E lembra que a gente precisa, todas essas peninhas que estão sumindo, elas estão ficando aqui, ó. Tô até percebendo que está mais lento o meu jogo, tá vendo? Não pode isso aqui. A gente tem que criar um outro laço aqui dentro, ó. Vamos duplicar ele novamente. Opa, peraí que eu fiz uma coisa muito grotesca aqui. Vamos apagar. Então aqui, ó, vou duplicar. Se o Y for maior, vamos dizer que 175, então ele apaga o ator, né? Apaga esse clone. E aqui mesma coisa, deixa eu duplicar ele, é que ele duplica tudo dali para baixo, né? Não quero esse, não quero esse. Se o X for maior que 235 também, ele também vai apagar. Ok? Então X, esse eu venho para dentro desse laço aqui, tá? Então ele vai ter um monte de if aqui, mas beleza. Ok, ó, pode ver que o nosso jogo agora fica bem otimizadinho, em nenhum momento ele vai falhar, né? Não vai ficar devagar, né? E eu só quero fazer essa peninha apontar para frente, né? Para aparecer um projétil aqui. Lembra que ela está se movimentando nesse eixo aqui. Então, para isso eu vou dar uma editada nesse gráfico. Se eu vier aqui nas fantasias, ó, eu consigo, por exemplo, pegar a seleção. Por aqui, isso aqui é um Paintbrush, né? Ou um Photoshop. Você consegue selecionar aqui o seu objeto. Opa. Deixar ele no centro aqui, né? E aí eu vou girar para ele ficar de frente aqui. Ok? Então, ó, ele salvou aqui. Vocês percebam que eu não gosto de fazer muito isso, porque se você olhar atentamente, ele como se diz assim, esse transform que a gente aplicou aqui nessa imagem, essa edição que te deu na imagem, essa modificada que te deu na imagem, você pode ver que ela alterou um pouco a arte aqui, tá? Essas coisas eu gosto de fazer na arte quando ela está em alta e no Photoshop, né? O gráfico eu trago para cá, ele sempre o mais pronto possível. Dificilmente eu uso isso aqui num game se for para valer, né? Mas aqui no caso a gente está estudando, a gente está entendendo os recursos da ferramenta, então vale sim, eu deixei até de propósito para a gente sacar esse recurso aqui. Mas perceba que ficou um pouquinho serrilhado o gráfico. Mas não vai dar nem para ver porque o felpudo vai aniquilar os inimigos aqui com ele, então eles não vão ter nem tempo de enxergar isso daí, tá? Então agora sim, ó, o projétil ele está indo em linha reta aqui, as peninhas ninjas do felpudo, ok? Eu vou até aumentar a velocidade dele um pouquinho, ó. Eu quero que ele vá numa velocidade de 13. O felpudo é 13 aqui, meu. Então só para ir um pouquinho mais rápido ali que os inimigos, ok? Então com isso a gente já aprendeu aí a função de atirar. Lembra que você pode deixar ela tanto no espaço quanto no clique do mouse, né? Quanto em qualquer outro evento aí. E a gente já continua. Tem que fazer o projétil encostar no inimigo, explodir e marcar a pontuação ali pra gente, né? Como a gente fez no game anterior, tá ok? Então, vamos continuando aí no próximo vídeo. Se vocês estão gostando desse tutorial, dá um like aí no vídeo. Vamos fazer aqui a função do tiro colidir com os inimigos, né? Então, para isso, o inimigo ele vai ter que ter uma função aqui
Poderia ser aqui dentro, né? Então, eu vou usar aqui um controle se, aqui nesse evento de sempre, né? Então, toda vez ele vai comparar se ele está tocando na peninha, ok? Então, ele vai morrer. Ok? Mesma coisa com o que vem andando no chão. Aqui nesse evento sempre, também, se tocar na peninha, legal. Na hora que esses inimigos morrerem, eles têm que instanciar aqui na cena um gráfico da fumacinha, tá? Então eu vou importar aqui os frames da fumacinha, ok? Eu importei aqui os 10 frames da fumacinha. Lembra daquela ação dela que quando ela for instanciada como clone, ela vai repetir 10 vezes. Olha lá, espera 0.1 segundos. Não, se bem que não vai nem esperar. Vai repetir 10 vezes, só vai andar a fantasia e depois ela se apaga, ok? E quando iniciar, a gente esconde e na hora que colocar na cena, mostra. Legal. Então, iniciou, ela sumiu aqui. E quando ela for colocada na cena, ela vai ter que mostrar, tocar a animação e apagar, tá? Só que para instanciar ela na cena, a gente já precisa saber a posição do cara que morreu, né? Então, quem vai mandar esse sinal, quem vai mandar essa mensagem vão ser os dois lesmos aqui, né? Para ele mandar a mensagem da posição que ele morreu, a gente vai precisar de duas variáveis, que vai ser, vamos chamar ela de fumacinha, vamos chamar de x para todos os atores, tá? E py. Legal. Vou esconder eles aqui. O inimigo, antes de morrer, então, ele tem que mandar uma mensagem para criar esse sprite da fumacinha, ok? E essa mensagem, ela pode estar... eu acho que ele pode criar daqui mesmo, tá? Então, quando ele tocar na peninha, então, o que ele vai fazer? Ele vai setar, antes de se apagar, né, a posição x, ó, px, vai ser a posição em x dele. E py em y. Então, posição em x, posição em y. Ele vai criar um clone da fumacinha, ok? E nesse momento aqui, a fumacinha, quando for criada, ela já se reposiciona. Então, ó, antes dela se mostrar, ela já vai para a posição em X e posição em Y que a gente acabou de arrumar, tá? Então, legal? O que vem andando, o inimigo que vem andando também, a gente poderia inclusive copiar isso aqui, será? Vamos ver, ó, duplicar, é isso aqui que eu quero, nesse ator.
Legal, ele já mandou o bloco para cá. Então, antes de apagar, deixa eu tirar ele daqui. Ok? Então a gente já tem aqui o felpudo aniquilando os inimigos dele. Legal. A gente precisa criar um evento para pontuar e um evento de fim de jogo, né? Se o inimigo chegar aqui no final ou se encostar no felpudo, acaba o jogo. Então a gente vai fazer isso aí logo mais no próximo vídeo. Ok? E a gente tem que fazer o score também, né? Tem que fazer quando você destruir o inimigo, você tem que ir ganhando um na pontuação. Mas isso a gente vai fazer no aqui. Vamos criar uma variável, vou chamar ela de pontos para todos os atores, né? Vou deixar ela mostrando aqui. Cada vez que a gente criar uma fumacinha dessa, quando ela for instanciada como clone, a gente incrementa 1 em pontos, ok? Quando eu clicar na bandeirinha, a gente zera o pontos. Legal. O evento de fim de jogo, vamos fazer que nem da fase anterior. Ó. Eu vou criar mais um background aqui. Vou só usar uma corzinha mais triste aqui, para a gente saber que a gente perdeu, que a gente dançou, ok? Plano de fundo 1, né? Legal. Então, o felpudo, quando ele colidir com algum objeto, então sempre eu vou ter que ter um evento para verificar se ele tocou no lesmo fly, então ele vai executar um evento aqui, tá? Ou então, vamos duplicar isso aqui, se ele tocou no lesmo walk, ele vai executar esse evento também. Esse evento vai ser, a gente vai mudar o fundo, então a aparência aqui vamos criar um bloco separado para isso, ó. Quando receber a mensagem fim de jogo, ó, criei uma funçãozinha específica para isso. Ó, ele muda para a próxima cena. Vamos falar que o efeito aqui do felpudo mude o efeito pixelação para 50 e eu deslizo ele por 1 segundo até o 0, 0 da cena e ele vai falar aquele mesmo esquema. Vamos juntar algumas strings aqui, então ele vai falar fim de jogo você fez, aqui vai ser a variável dos pontos, sei lá, 50 espaço pontos, ok? Então esse aqui é o evento do fim do jogo. Existe aqui, quando você faz uma colisão, vamos pensar assim, o ator veio, colidiu. Só que essa função aqui, ela não é chamada sempre. Então no próximo processamento ele vai dar verdadeiro, 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 ok? Para a gente evitar isso, a gente pode criar uma nova variável que se chama acabou, por exemplo. Lembra que a variável ela começa com o valor 0, tá? Assim que você tocar em alguém e disparar
esse evento alguma vez, a gente fala assim, ó, acabou, vira 1. Ok? E aqui nesse evento de sempre, a gente verifica, ó lá, se acabou é igual a 0, aí sim ele deixa verificar a colisão. Ok? E aí sim ele dispara, envie fim de jogo, envie fim de jogo, ok? E a mesma coisa vai acontecer se um desses inimigos aqui chegar no fim da tela aqui, na hora que ele se deleta aqui, né? A gente pode disparar esses eventos também. Então vamos fazer assim, ó, vamos duplicar ele aqui. Eu vou colar ele nesse aqui. Se acabou, é esse cara que eu quero. Esse aqui, aqui ó, aqui que está a condição que ele se deleta, né, que ele tocou aqui no final. Então, eu preciso nesse laço só isso aqui, ó. Se acabou é igual a 0, envie fim de jogo. Esse aqui eu não preciso. Ok? E apago o clone. Então, ok? Porque aqui também ele corre o risco de entrar mais de uma vez aqui. Não, se bem que ele apagou o clone, não precisaria. É verdade. É sempre legal a gente estudar essa lógica, fazer esses testes aí na cabeça. Aqui o que vai acontecer? Se ele entrar nesse laço, ele vai apagar o clone e não vai executar isso nunca mais, né? Então, eu viajei, na verdade. Não precisaria, eu só precisaria disso daqui. Envie fim de jogo e apaga ele mesmo. Ok? Nesse outro personagem também eu vou ter que fazer isso. Envie fim de jogo a todos. Ok? Então, e quando uma coisa que eu não fiz, quando eu clicar em iniciar, vamos mudar o plano de fundo para o, não plano de fundo 1, fundo E, para o início. Ok? Então, vamos lá. Ok? Chegou alguém no final, fim de jogo. Lembra que, ó, quando acabar o jogo, você tem que parar de atirar e tem que parar de vir inimigo. Então a gente usa essa mesma variável, né, que a gente já criou lá. Os inimigos, eles só vão ser instanciados, ó. Espere um segundo, sorteio inimigo, não é? Então, só vai poder aparecer aqui se tiver, ó, se a variável acabou for igual a 0. Então, se for igual a 0, então ele sorteia o inimigo. Legal? E para atirar, né, quando a gente aperta o espaço, também é a mesma coisa. Vamos até duplicar esse bloco. Não quero esse. E ele só vai criar o clone da peninha se o acabou for igual a 0. Então, a partir do momento que você ou colidiu com o inimigo, ou o inimigo chegou no final, acabou, vira 1, e então não acontece mais isso. Beleza? Então, vamos criar um inimigo só a cada 2 segundos, né, para facilitar. Esse número você pode ir variando ele, tá? Você pode criar uma rotina ali que, conforme sua pontuação aumenta, ele fica mais rápido, não sei. E também quando eu clicar em iniciar, mude pontuação para 0, né? Bacana, vamos lá. Então, aí tem que reposicionar o felpudo aqui do lado. Então vamos só colocar ele aqui. E movimento vá para quando eu clicar no verdinho, ok? Agora vai. Aí também, ó, se a gente for ver aqui,
acabou, virou 1, não voltou para 0 nunca mais, tá? Então, assim que a gente iniciar a cena, pontos vira 0 e acabou vira 0 também, ok? E não precisa mostrar acabou aqui. Legal. Ih, já morri logo no primeiro já. De novo. Ok. Legal. Se algum inimigo chegar no final, acabou o jogo. Ou se encostar, né, que nem já tinha encostado, vocês viram. Acabou o nosso jogo aqui. O Felpudo disse que você fez mais 15 pontos. Ok? Então, esse aqui é mais um projeto, mais uma fase aí da jornada do Felpudo em busca da namorada dele, tá? Eu vou salvar esse projeto aqui. Não, se bem que eu não vou salvar porque ele já tem lá na minha página, vocês já podem entrar lá e visualizar esse projeto, baixar os recursos, né? Ver todas as programações como que eu fiz, ok? E vamos ficando por aqui. No próximo vídeo eu só vou ensinar mais uma coisinha bem legal aqui do Scratch. Ele tem uns recursos bem bacanas aqui de usar o microfone, a webcam. Aí eu só vou implementar uma coisinha aí com o microfone que eu testei. Última parte, esse vídeo aqui, esse é um bônus aí, uma parte extra aí do nosso jogo, que eu, enquanto estava experimentando aqui as coisas, acabei vendo que ficou bem legal. O Scratch, ele tem dois recursos que são bem bacanas, que ele te permite usar o microfone e a webcam no jogo aqui, de uma forma bem simples, bem fácil de implementar mesmo, tá? No nosso jogo aqui, a gente estruturou ele de uma forma que aqui na cena, a gente criou essa função, né? Quando você aperta o espaço, ele cria um clone da peninha aqui, né? Se a gente implementar uma outra funçãozinha bem simples aqui, quando... Pode ser aqui mesmo, no sempre, ó. Se você verificar aqui, existem sensores aqui. Os sensores são o input do teclado, quando você apertar um teclado, quando você mexer o mouse, tá? Dá para fazer bastante coisa com isso daqui. E por aqui a gente carrega o vídeo e a gente tem esse parâmetro que é o ruído, que é o microfone, tá? Olha que legal. Então a gente pode perguntar aqui, vamos fazer assim, ó, sempre eu pergunto aqui, ó, se o ruído for maior, o ruído ele tá 0. Quando você aumenta ali a onda, né? Quando você fala alguma coisa no microfone, ele vai, não sei até quanto que ele vai, não sei qual que é o máximo, mas quando ele está em 2, 3, ele já está alto. Então a gente põe assim, ó, se o ruído for maior que 2, então ele dispara esse tiro aqui, ó. Vamos duplicar essa função, ele verifica se o jogo já acabou, né? E cria o clone da peninha. Então, começar o jogo de novo aqui. Você vai perceber que ele pediu acesso ao microfone, tá? É aquele configuraçãozinha do Flash Player aqui que ele usa, tá? Então você tem que dar o permitir pelo menos uma vez. Okay? Pode ver que aqui no Chrome mesmo ele já te avisou que o seu microfone está em funcionamento, tá? Então eu vou iniciar de novo o jogo. Então, não sei se ele chegou 2, vamos deixar ele maior que 1, então. Eu não sei se é porque eu tô com alguns ruídos aqui em volta, passando carro, passando um monte de coisa aqui.
É lógico, né? Eu viajei aqui mais uma vez. Lembra que dentro desse sempre eu tenho esse espere aqui. Então esse evento ele só é executado uma vez a cada 2 segundos, né? Então não vai adiantar você tentar detectar ele aqui. Vamos tentar colocar um outro sempre aqui. E aí sim, ok? Perdão, aqui dentro não. Pode ser antes aqui dele. Ah, ele não deixa fazer, né? Porque eu sempre ele volta pra cá, né? Então eu vou ter que criar um outro evento aqui. Vou ter que separar. Ok? Então ele executa 2 eventos simultâneos aqui. Agora sim, agora eu posso gritar à vontade aqui que vai funcionar. Então aqui eu vou deixar maior que 2, porque ele já tem um pouquinho de ruído no microfone, né? Olha lá. Ok? Então essa função aí, cada vez que agora eu estou falando, né, ele está metralhando aqui. Mas cada vez que ele ouvir um ruído maior que o 2, ele vai criar uma peninha nova, ok? É lógico que não adianta quando eu estou falando, né, que ele vai criar 1 milhão de peninhas, né? Se você quiser limitar isso aqui um pouquinho, ó, a gente pode colocar um limitador aqui, ó, espere não 1 segundo, né, nem 2, mas 0. Vamos por 0,25, vai 1/4 de segundo. Ó, você vai ver que agora ele vai testando aos poucos, de pouco em poucas vezes, esse evento, né? Então você não vai criar tantas peninhas de uma vez, né? Ok? Então 0,25 não, acho que ficou muito, 0,1. Ok? E o legal é a gente ir testando, tá? Então aqui agora eu atiro conforme eu vou falando, eu vou matando os inimigos na cena aqui, ok? Ou então, se eu quiser, ok? Então eu crio um jogo aqui que, conforme eu falo, eu vou disparando a minha arma e matando os meus inimigos, ok? Então, a mulherada que gosta de falar bastante vai gostar desse jogo, porque você pode jogar enquanto fala. Legal? Então é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando aí das nossas séries de tutoriais do Felpudo para ajudar ele a achar a namorada dele, né? Pois isso aqui ficou muito bacana, meu. Fico aqui um tempão jogando às vezes. Então, se vocês estiverem gostando aí da nossa série de jogos, não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal do YouTube, de dar um like no vídeo, de comentar. Isso aí vai fazer a gente ter um retorno legal aí, de uma recompensa satisfatória pelo que está fazendo, tá? Eu, o time do Geek Academy, o nosso ilustre Dado Almeida, que vem desenvolvendo aí um monte de coisa bacana para a gente estar aprendendo sobre games. Tá? Confiram lá os trabalhos dele, o curso que ele tem no Udemy de desenho, tá ok? O curso online dele. E consumam bastante esse conteúdo aqui, aprendam de verdade. Aprender sobre programação e desenvolvimento de games, pessoal, não é só brincadeira, tá? Se a gente dominar bem essas tecnologias, usar ela a favor da sociedade, das pessoas, a gente pode ter em alguns anos aí, talvez em gerações, não se sabe, mas a gente vai poder ter um bom lucro com isso para a humanidade, né? Se as pessoas souberem bastante sobre desenvolvimento de software, robótica, isso pode dar um ganho bacana aí para a nossa economia, para o desenvolvimento do mundo e das pessoas
ok? Pensem o quanto os softwares não podem melhorar a nossa vida na área de saúde, em tudo que você imaginar aí, a gente consegue melhorar utilizando aplicativos e utilizando games, ok? Então, essa é a mensagem do Felpudo aí. O Felpudo ainda está agoniado, porque apesar dele ter essa máquina de matar aqui, que é só ele falar alguma coisa que ele já sai matando todos os inimigos que atrapalham a vida dele. Ele ainda não achou a namorada dele, tá? Ele ainda vai ter que passar por algumas aventuras aí até encontrar a fofura, ok? Mas ele não vai desistir, ele vai encontrar os mau caráteres que fizeram isso com ele, que sequestraram a namorada dele, ok? E por enquanto eu vou ficar jogando aqui o meu joguinho, que eu falo e ele atira, que eu fiz no Scratch muito fácil, ok? E quero ver se você também aprende a fazer um joguinho legal desse aí, de uma forma divertida aí. Para mim isso aqui é mais legal do que jogar videogame. Programar, inventar o seu jogo é infinito, ok? É diferente de pegar um jogo e chegar ali e não ter mais o que fazer. Chegar uma hora que você descobriu tudo. Aqui eu duvido que alguém vai descobrir tudo, que alguém vai inventar de tudo aí. Tá ok, pessoal? Então muito obrigado aí. Ficamos por aqui. Até a próxima. Abrindo os projetos aqui, eu fiz mais uma pequena implementação aqui no jogo do carrinho, né? Lembra que nele a gente podia atirar com a tecla de espaço, né? E a gente fez uma implementação para quando eu falo, pelo microfone ele ouve, ele dispara também, né? Aqui eu fiz uma pequena implementação que ele só dispara se eu segurar a tecla de espaço. Então agora eu estou falando e ele está disparando, né? E aí eu pus até um avisinho lá no começo, ó, o Felpudo te dá essa instrução. Segura a tecla de espaço e a subir. Ok? Então você pode falar ou assobiar ou assoprar no microfone também, que ele vai atirar. Então, só essa única implementação a mais que eu fiz é que eu troquei aqui o tiro, né, para a tecla X e coloquei mais um if aqui dentro. Ó. Se a tecla de espaço estiver pressionada, então ele reconhece o ruído, né? Então ficou mais legal aí, mais bem implementadinho. Eu também dei uma renomeada aí nas cenas, tá? Vocês não estranhem. Eu vou salvar o meu projeto aqui. E se eu for lá para minha página, vamos sair aqui do meu perfil. E vamos pesquisar aqui, ó, Tito Petri, tá? Com isso você consegue entrar na minha página aí de projetos e aí eles estão aqui, deveriam estar renomeados, né? Que eu acabei renomeando, mas pode ser que ele não tenha salvo. Mas legal. Com isso vocês conseguem ver os projetos e visualizar, baixar os arquivos que vocês querem, tá ok? Então, só para dar essa dica aí, fiz mais uma implementaçãozinha lá no joguinho do microfone. Toda hora que me der na telha eu vou lá e mexo um pouquinho mais no projeto. E aí vocês podem ir dando uma olhada aí nas alterações, né? E fazer os próprios. O mais legal é fazer o de vocês aí, né? Inventem aí o seu próprio personagem e explorem aí esse universo aí, tá ok? Lembra que o Scratch ele é uma ferramenta que foi criada principalmente para ensinar as pessoas sobre programação, principalmente as crianças, né? Porque as próximas gerações aí cada vez mais vão estar usando a tecnologia e a informática, né? Então tudo vai ser computador, tudo vai ser programação e é muito legal, né? Se eu tivesse na escola hoje, eu acho que eu faria os trabalhos de escola num programa desse, né? Mostraria até para o professor online, isso aqui, não sei. Na minha época não tinha internet, não tinha nada, né? Então a gente tinha que entregar o trabalho escrito, mas hoje eu acho que ficaria até muito mais legal, né, usar essa ferramenta. E o principal aqui é a gente desenvolver a lógica de programação, o gosto por lógica de programação, por programação, e depois que a gente tiver fera nisso daqui, que a gente já não estiver vendo mais graça aqui no Scratch,
a gente consegue partir para ferramentas um pouco mais sofisticadas, mais avançadas, né? Então, no caso, se você falar assim, Tito, eu queria agora fazer jogos para publicar na Apple Store, na Google Play, né? Então, eu falaria para você começar a aprender o Xcode, o Android Studio, o Unity 3D, tá? Então, essas ferramentas aí, elas são programação também, mas a gente vai usar linguagens de programação, código, né? E se você quiser começar a aprender essas coisas, vai lá no meu canal do Geek Academy no YouTube, se inscreve no canal e dê uma olhada no conteúdo que eu disponibilizo aí para vocês, que tem muita coisa, dá para vocês aprenderem bem legal, viu? E na hora que vocês acharem a ferramenta que vocês gostam aí, eu quero ficar fera em criação de jogos para Unity e quero fazer um monte de realidade aumentada, então vem aqui no meu canal do Udemy, nos cursos online, e aí vocês fazem os cursos mais avançados aí, tá ok? Então, esse projeto aqui do Felpudo, ele é mais para ajudar aí a galera que está afim de aprender programação, que quer começar a criar coisas mais legais, tá? Não sei por onde começar, esse aqui é o começo, todo mundo que fizer todos os jogos do Felpudo aqui vai estar muito pronto para encarar qualquer uma dessas ferramentas aqui, tá ok? Não é que é mais difícil, é que é diferente, tá ok? No Scratch você vai grudando as pecinhas, né? Ele é meio que uma programação que é a prova de erro, vamos dizer assim, né? Porque você não tem que escrever nada. Quando você parte para essas ferramentas aqui, o Unity, o Xcode, é código, é linha de programação, você tem que entender cada letrinha, cada uma daquelas coisas, porém, a lógica que você utiliza nas duas coisas é igualzinha, é a mesma, tá? Então tudo que você aprendeu aqui, quando eu faço um jogo no Unity, é exatamente igual a lógica do Scratch, só que aplicado no Unity, usando os códigos, né? Porque aí você tem outras possibilidades. Você pode gerar um aplicativo para celular, você pode compilar aquilo lá e publicar num site. O Scratch também dá, né? Mas a gente sabe que ele fica com esse formatinho do Scratch, com a carinha do Scratch, e existem algumas pequenas, porém existem algumas limitações aí, e principalmente se você quiser fazer jogos para mobile, publicar na loja, vender o seu jogo, inclusive, né? Quero fazer aquele jogo que eu tenho compras dentro do jogo, né? Então tudo isso eu ensino, inclusive nos meus cursos, tá? Esse curso aqui eu ensino você a comprar item, gastar dinheiro de verdade numa compra para o iPhone, né? Um in-app purchase, ok? Quem nunca comprou lá uma arma, um acessório, uma fase nova, né? No Candy Crush, uma vida, né? Então, essas coisas aí, se você quiser fazer na raça mesmo, para valer na vida real, o Scratch não vai te permitir. Porém, como vocês têm lá os cursos do Felpudo, vocês podem aprender como que faz isso daí, tá ok? Então, só para dar essas dicas aí, fiz só uma alteraçãozinha a mais no jogo do carrinho. Queria mostrar aqui para vocês a página dos games, tá? Eu tô, inclusive, deixa eu entrar aqui, deixa eu logar aqui. Então, se eu for lá na minha conta, ó, tem um monte de joguinho aí que eu fico brincando. Eu estou renomeando eles aqui para eles ficarem numa sequência mais legal aí para vocês, tá? Mas tudo que eu for terminando, eu vou publicar e aí vocês vão encontrar lá na minha página, no meu perfil no Scratch, tá ok? Então, valeu aí pessoal, até o próximo vídeo e